Aí então vai começar a restauração. O negócio aqui nunca pode. A restauração, sobre a qual vamos falar agora, ela vai de 1815, 14, depois 15, até 1830. E ela vai ter dois reis. Ixi, essas cabeças aqui são um horror. Ela vai ter dois reis. Primeiro, Luís XVIII, que era um pilantra, Luís XVIII, que vai de 1814, 15, até 1800 e... como é que é? 1800, agora não me lembro. 20... não me lembro. Depois vai ser o irmão dele, Carlos X. Carlos X. Vai ser em 1824, acho que é, até 1830. Eu acho que é isso, mas não tenho certeza. A data não tenho certeza, certo? Então essa é a restauração, tem dois reis, certo? Daqui a pouco falo o nome dos dois. Eram dois irmãos de Luís XVI, né? Luís XVI, ele foi morto na Revolução Francesa, porque não quis assinar a lei contra os padres. Certo? Era casado com Maria Antonieta e ele teve... eles tiveram vários filhos. O primeiro morreu, o segundo foi Luís XVII, que não governou, e depois uma menina, Madame Royale. Tem uma outra aqui que morreu também, e depois Madame Royale. De 15 a 24. A 24? Tá certo? Já descobriu aí na internet? Como internet? Não, na internet não, porque no meu arquivo. Que pode, né? Ele tinha dois irmãos, olha isso. Vamos ficar ótimo aí. Ele teve dois irmãos. O mais velho era o Conde de Provence. Conde de Provence. Vai ser o futuro Luís XVIII. E o outro, o Conde de Artois. E vai ser o futuro Carlos X. Certo? Então, dois irmãos. Eram três irmãos. Tá certo? Luís XVI morreu em 1793. Esse aqui morreu em 1795. Quando ele morreu, o menino estava, o filho dele estava preso. Ô, Vanessa, como vai? Não, Maria, você não tem filha. O Luís XVI estava na cadeia, no templo, e foi torturado lá brutalmente. Então, vou fazer um cera até que chegue o pessoal. Foi torturado brutalmente na cadeia, né? Separaram ele da mãe e batiam nele continuamente, por uma garrafa de bebida alcoólica e aguardente na boca dele, assim, tiravam a garrafa e engolia tudo, vomitavam, etc., ficava bêbado, espancavam ele brutalmente, certo? O rapazinho sofreu muito. Professor, todas essas informações que o Luís XVI foi morto só porque não quis assinar a lei contra os padres. Isso tem tudo, qualquer livro. Qualquer livro tem. Qualquer livro especializado na Revolução Francesa. Quer dizer, ninguém te ensinasse, não existe nada disso. Nem fala sobre qualquer livro. Mas os livros especializados tem qualquer livro. Então, aqueles livros que tem aqui na biblioteca, todos falam disso. É só tratar esses capítulos e diz certo? O ataque ao rei para assinar foi 20 de junho de 1792. Certo? Bem, então o rapazinho foi torturado a mais não poder. Uma vez gritaram, batiam nele, né? E fizeram ele gritar que a revolução é eterna. Acho que é isso. Não existe nada eterno. Aí disseram que não, Deus é eterno. Ele nunca governou, ele morreu na cadeia, tá?
Só que na vida dele é um gênero linguístico, deixa eu tomar uma nota, só curiosidade. Na vida dele é um mistério curioso, porque em certo momento ofereceram para o general católico Charette trocá-lo se o Charette entregasse as bandeiras. E o Charette capturou, fez um acordo com os revolucionários. Então entregou todas as bandeiras que tinha conquistado os revolucionários e entregou as bandeiras católicas. Sabe? Então foi tido como um traidor, etc. Depois, ele soube que o menino tinha morrido, que era falso. Né? Então ele recomeçou a guerrear, mas não estava bem. Quando o menino morreu, foi feita uma autópsia. O menino que foi torciado era muito alto. Entendeu? Ele não conhecia o que era. O cadáver qualquer era diferente. Então, se cogitou que ele tivesse saído da prisão, tivesse sido tirado da cadeia. Os dois sapateiros, que eram um homem e uma mulher, Simão Sapateiro, que batia muito no outro, e a mulher, parece que depois se arrependeram e foram expulsos da cadeia, e saíram da cadeia uma noite levando toda a mudança. Não foi examinado a mudança. Entendeu? Depois, com muitos anos, quando a velha Simão, a mulher do sapateiro, estava morrendo, ela foi visitada no hospital por um moço muito elegante. E quando ele foi embora, ele disse: "Você é Montfort, é meu príncipe." Entendeu? Então se espalhou notícia de que ele tinha escapado vivo. E na França, durante muito tempo, se esperou a volta do Luís XVII, uma espécie de Dom Sebastião, entendeu? Nunca veio. Ainda hoje os monarquistas esperam que volte algum descendente dele. Ele tinha escapado. Várias pessoas se apresentaram quando o Luís XVII ia voltar. Um deles, não é o nome dele, não é Naldão. Todas com ele também, mas depois viu que era falso. Então, o fato de desapareceu o garoto, e fiquei a impressão que faleceu, está morto Deus, certo? E aí, quando ele morreu, passou o trono para o irmão de 16, Luís XVIII, e quando morreu ele, passou para o outro, porque atual, e Carlos X. Tudo bem? Luís XVI era um homem completamente sem padre. Um homem gordo, baloso, uma cara de tonto, que não sabia fazer nada. Era um homem teimoso, sem emoção. Não veio cercar ele durante 3 horas para ele assinar a lei com espada para condenar a morte. Então eles colocaram espada no peito dele, punhais, e durante 3 horas, de uma bubilhão. Ele estava coado num canto e deu assina de martelo. Não assina. Depois chegava e já mataram! E ele pegou a mão do soldado, pôs no peito para mostrar que o coração dele batia normalmente. Ele não tinha a menor emoção. No dia que foi guilhotinado, quando acordou de manhã, ele pediu um monte de queijo, comer, fez a dia cheia. Sem se incomodar. Foi guilhotinado sem emoção nenhuma. Era um homem prático, sem força nenhuma, teimoso que não acaba, tá? Que fez Maria Antonieta sofrer uma barbaridade, porque ele não tinha emoção, não tinha vontade, não tinha inteligência. Ele era um saco de batata sem as batatas. O quê? Saquinho de papel de batata sem as batatas. Foi guardado. Os irmãos dele, ao contrário dele. O Conde de Provence, que vai ser Luís XVIII, era um homem tremendamente inteligente. Tá? Tão gordo que não podia andar. Acabou ficando paralítico. Quando era rei, estava sempre em cadeira de roda. O outro, o Conde de Artois. Então, Luís XVIII era, o Conde de Provence, era extremamente inteligente, mas muito gordo, certo? Vai ficar paralítico. Ele vai andar sempre em cadeira de roda. Ele vai ter gota, reumatismo, vai ter tudo a ver. Até ficar deformado. O outro, o contrário. O outro não vai precisar também. Mas o Conde de Artois. Mas era um rapaz, quando era moço, muito elegante, fino, um cavaleiro, um que Luís XVIII era famoso sem graça. O outro era elegante, um verdadeiro garoto. O apelido dele é Galaô,
Quer dizer, é um personagem de banda, de tal maneira ele era bonito, de tal maneira ele era um cavaleiro espetacular, bonito, dançava bem, valente, pouco inteligente. A inteligência foi tudo como eles. Mas o outro era um espetáculo, era um príncipe de conto de fadas. Era o herói de toda a molecada de Paris, o Conde Artois. Certo? Os dois vão ser reis, certo? O Conde Artois era valente, o Conde de Provence, o traidor. Mas você chamava ele só de Caim, porque ele precisava matar com necessidade para entrar no trono. O Isolde era maçom, certo? Ele era ateu, sempre foi ateu, se importou para essa, certo? Então, contra a Igreja Católica. Na hora da morte, vão chamar os padres para desconfessar e disse, não quero, deixa acabar com essa palhaçada. Esse Luís XVIII, hein? Certo? Então, era um rei católico, ateu, e que não acreditava em nada, era um monstro, claro. O outro, ele vai ser como vinho. Quanto mais passava o tempo, mais ele ficava espetacular. Entendeu? Se de moço ele era um herói da molecada, quando era velho era um rei sensacional. Ele tinha todo o cabelo branco, mas parecia então um rei de conto de fadas. E ele foi ficando cada vez mais sábio. Ele não prestava de moço. É? Ele e Maria Antonieta tiveram uns namoros, claro. Até uma coisa bem. Maria Antonieta não teve namoro com ele, mas teve uma leviandade muito grande. Certo? Mas ele, todo moço não faria nada. Quando ele vai se converter, ele vai, quando vai para a Revolução, ele foge para a Inglaterra, e lá ele vai querer sempre voltar para combater a Revolução Francesa. Como um grande cavaleiro, um grande guerreiro católico, grande em tamanho, em largura, um gigante, chamado Cadoudal, que era valentíssimo. Ele foi até o Conselho do Rei em Londres. Quando ele entrou, o Conde Artois se levantou de todo pé, porque ele dizia, eu admiro a bravura. O Luís XVIII nem se levantou, porque primeiro não dava lá. Se tivesse, ele queria pôr veneno na xícara do Cadoudal. Era tão gordo que não podia comer. Mas ele podia ficar de pé nunca. Era um homem que não ficava de pé, era um observador de ficar de pé. O Luís XVIII. O outro ficou de pé em homenagem ao Cadoudal. Então o outro era muito bom. Ele vai ser totalmente dominado pela política estúpida, que não entendia nada. O Luís XVIII, ele vai fazer uma política na guerra. No fim da vida ele vai ser amaziado com a sobrinha. Durante o reinado dele, Luís XVIII, entre 1815 e 1820, ele vai ter um ministro de casa, que ele vai tratar com tanto amor, com declarações de amor nas cartas, tão amorosas, mas chama de difícil, né? Mas declarações de amor, tão de amor, que está na vista. Parece que era amante dele mesmo, ele está vendo uma sombra. Então, Luís XVIII não prestou nada. A restauração era bom para a monarquia. Sem por deixa eu falar mais um pouco. O Luís XVIII fugiu da França quando em 1791, quando os 16 tentou fugir dali. Só que eles foram de estradas diferentes. Eles subiram na Alemanha, e o XVIII foi em direção à Inglaterra, do norte. Ele conseguiu escapar. E o 16 foi preso. Então ele passou, em 16 fugiu em 1791. O Carlos X fugiu já em 1789, depois da queda da Bastilha. Sempre procurou lutar contra a Revolução Francesa. Aquilo bateu. Mas jamais ele conseguiu realizar o desejo dele de guerra. Mas ele teve um navio junto à Bandeira, não teve coragem de desembarcar. Tem coragem de morrer. O Luís XVIII conseguia morrer de jeito. Tudo bem. Essa restauração é apresentada nos livros como uma outra monarquia que saiu a Revolução Francesa e Napoleão, que era a Revolução a cavalo.
Ele está acreditando que o retorno da monarquia. Voltaram os reis, não voltou a monarquia. E voltaram os reis com ideias da Revolução Francesa, Câmara de Deputados, Senado, mensalão, CPI, afanamento por todo lado, rouba geral, todas essas coisas boas que tem na democracia, que nós temos na cabeça, são boas, porque nós somos eleitores conscientes, votamos conscientemente, de tudo que foi feito, bombamento daquele que a nossa Maria falou. A democracia prima tem força monarquia. Eu sou monarquia. Mas não quero que volte a monarquia que não existe canalhas aqui. É? Não existe meio de voltar a monarquia. Se não havia um narca, uns reis que tem só todos pilantras. Os homens não valem nada. Ser nobre é usar todas as qualidades que tem sobre isso. Os nossos, mas que eu príncipe lá para muito aqui. O príncipe Charles, o Charles é um maconheiro, sempre foi maconheiro, tá certo? Amaciado, nunca valeu nada. A gente aí falou tudo muito. Uma vez que o Charles fez ele estava no ginásio, ele foi gravar numa peça de teatro no ginásio lá na Inglaterra. A cena começava uma lata de garbage, lixo, e ele dentro. E assim tudo isso. Está entendendo? Bom, então eu tinha apresentado aqui esses personagens. Tá? A Napoleão vai de 99 até 1815 e a restauração vai de 15 até 1815. A restauração pretendeu ser um retorno à monarquia francesa anterior à Revolução Francesa. É completamente falso. A restauração foi um amaziamento da monarquia com as ideias da Revolução Francesa. Uma traição completa. Aceitar, usar um rei, mas um rei de fachada, com todas as ideias revolucionárias. Isso foi feito pelos católicos. Há uma peça de teatro que é muito interessante esse comentar, chamada L'Otage, o recente, tratando exatamente disso. Se é possível a monarquia católica se juntar com as ideias da Revolução Francesa, simbolizado pelo casamento de uma moça nobre com um assassino revolucionário. Diz para ela: eu quero casar com você para te desonrar, para desonrar teu nome. Tá? E faz isso. Então, uma peça sensacional. Se me peçam aí, quem sabe no carnaval eu dei para vocês essa peça, que é muito bonita. Os alunos para se sofreram não vai para dizer essa peça. A peça descreve exatamente essa situação. O casamento da monarquia católica com as ideias da Revolução Francesa. Uma tradição total. Napoleão tinha feito a Revolução Francesa se apresentar de modo moderado. Em vez de perseguir a igreja, ele deu dinheiro. Nós vimos isso ano passado, porque tanto dinheiro corrompia o clero. Um seminário com muito dinheiro, com muitas comodidades, muita gente ia para o seminário sem ter vocação. Quando a Revolução Francesa só ia ser padre um moço que tinha coragem de morrer. Então a Revolução Francesa selecionava as vocações. Fez um clero santo. Napoleão fez um clero subornado, corrupto. Da mesma maneira, Napoleão criou uma falsa nobreza, misturando a nobreza verdadeira com os revolucionários. Ele fez uma falsa ordem, estabelecendo uma ditadura tremenda. A Revolução Francesa fez uma confusão. Napoleão se pôs ordem, mas uma ordem falsa, uma ordem feita com ameaça, com a morte. Uma ordem funesta, uma classe sem ordem, quando todo mundo cumpre o seu dever. Certo? Um professor que tem uma bagunça, destrói a classe. Um professor que dá veneno para todo mundo, ou toma uma metralhadora para muitos alunos, calado-se não atira. Todo mundo deixa aqui, né? Não tem nada. Apenas está quieto materialmente. Estão ameaçando. Isso não é ordem. Isso é terror.
Napoleão fez a ordem do decreto. Claro. Tudo que falta. Entretanto, ele acabou conseguindo ligar aos católicos. O Papa coroou, o Papa protegeu, ele depois traiu, fez o Papa, perdeu o Vaticano para ele, o Papa do céu. Mas ele acabou sendo apresentado para muitos católicos indianos como um homem que era amigo do Papa, como um homem que era amigo da igreja. E então, muitos católicos começaram a defender que era possível uma aliança do catolicismo com as ideias da Revolução Francesa. Claro? E daí que vai começar a nascer o liberalismo católico. O liberalismo são as ideias da Revolução Francesa. O liberalismo católico, ele vai ter duas fases. Uma é o liberalismo católico apresentado como um chefe de Napoleão, a força. Outro é um liberalismo apresentado de modo democrático à Revolução Francesa mesmo, embora sem a guilhotina. Napoleão vai ser, então, o lançador do casamento da Revolução Francesa com o catolicismo. Tá? O liberalismo se apresentava como anticatólico, com Napoleão se apresentou como um possível sócio da Igreja Católica. Era uma traição. Tá bem? Tudo aqui? Bem, então o que nós vamos ver é essa aceitação de um casamento das ideias da Revolução Francesa com o catolicismo, que é feito por Napoleão e depois feita por esses dois. Tá? Napoleão foi derrotado em Waterloo em 1815. Foi derrotado, o rei voltou, estava na Inglaterra, passou para a Bélgica e voltou para a França. E foi um triunfo. Tá? Os aliados não queriam, em 1814, quando os russos, austríacos e alemães tomaram Paris, não queriam, isso foi em 1814, Napoleão foi obrigado a abdicar, mas o czar Alexandre da Rússia, que tinha muitos soldados lá, mais de 400 mil, Alexandre não queria a volta dos monarcas, queria que colocasse um general revolucionário mais moderado, mas não queria a volta do rei. Entretanto, o rei conseguiu voltar. Como é que o rei conseguiu voltar? Ele não queria a volta do rei. Quem usar, não. Ele não era o restaurador? Ele era o restaurador de quê? Ele não era o restaurador de nada. O czar Alexandre, já que você tocou no caso, o czar Alexandre I, não é? A pronúncia aqui é czar, né? O czar Alexandre I, ele tinha matado o pai dele, Paulo I. Hã? Bonzinho. Tá certo? Paulo I, casado com uma alemã, esqueci o nome dela agora. Acho que é Elizabeth. Acho que é. Essa Elizabeth é uma protestante, fanática, pietista, que levou para a Rússia o romantismo e o pietismo. O czar Alexandre matou o pai. O assassinato foi brutal. Se não der tempo de dar para ele falar hoje, eu continuo lá pesquisando, certo? Ele matou o pai de modo brutal. Ele não fez, matou fisicamente, pagou o cheque para fazer. Então, ele estava no andar de baixo, o pai morava no quarto em cima. Escutava isso, tentaram matar o czar, jogaram no chão, aí os assassinos subiram nos móveis, caíram com as duas botas russas de inverno, caíram com as duas botas no peito e na barriga dele para explodir o corpo. Embaixo o filho escutava as pancadas. Ele vai ficar a vida inteira com escrúpulos, imagina. Então não ficar, né? Por esse assassinato monstruoso. Então o czar Alexandre é um homem perfeito. Ele vai ser combinado totalmente com uma mulher, Madame Krudner. Você pode encontrar tudo isso aqui num livro, Les Sources Secrètes de Romantisme, Sources Occultes de Romantisme, no tal Viat. São 2 volumes, você tem em casa. As Fontes Ocultas do Romantismo. Ele vai ser dominado por Madame Krudner. Madame Krudner, uma louca completa, esotérica, maçônica,
taradinha, foi amante do meio mundo, sempre com visões, etc. Ela acabou dominando o Zar. E com o Zar, por causa do assassinato do pai, ele vivia com estudos, né? Então procurava religião por todo lado para lavar a consciência dele. Ela acabou convencendo a ele que ele seria o anjo do Apocalipse, porque no Apocalipse, a besta do Apocalipse é chamada Apolion. Apolion, em grego, é Apolo. Então ela convenceu o Zar que a besta do Apocalipse era o Napoleão, pôs um ele à frente e foi o Napoleão. E como o Zar venceu o Napoleão, ele era o anjo do Apocalipse. Está bem claro? Então ela dominou ele e usava o anjo do Apocalipse. Por isso ele vai vencer a França e ele vai querer fazer a restauração. Daqui a pouco vemos o que é a restauração. O que quer dizer isso? Não era a restauração da monarquia, era a restauração do homem no estado original de Adão e Eva antes do pecado. Claro? Está nos livros que eu tenho em casa sobre o martinetismo, certo? Eu tenho a doutrina secreta do martinetismo, é um livro velho, e do martinismo, do Escroto de Samarté. Afinal, vocês conhecem, também tem livros em casa sobre ele. Certo? Então, ele queria a restauração do homem no estado de Adão. O Zar pensava que ia fazer isso. Destruindo Napoleão, a besta do Apocalipse, ele ia restaurar o paraíso terrestre. Doido completo. Vai fracassar e lá por 1800, antes de 1830, ele vai desaparecer. O Zar Alexandre vai sumir. Não se sabe o que aconteceu com ele. Simplesmente desaparece. Alguns dizem que ele foi para as planícies da Rússia, por exemplo, do sul, no Cazaquistão, aqui no deserto, e sumiu lá, ele ficou eremita e desapareceu. Aí subiu ao trono o irmão dele, Nicolau I. Mas então um homem totalmente dominado por ideias místicas da Madame Kruger, que era uma feiticeira tarada, pertencente à maçonaria mística, do martinismo, ligada a todos os magos que havia pela cheia. Bem, as ideias dela eram ideias totalmente místicas, parecendo um pouquinho hoje com a renovação carismática ou com essas seitas modernas místicas, Aral, Profê, tudo isso aí, do cristianismo holístico. Bem, então, o Zar invadiu a França, venceu, mas não queria a volta do rei. Como é que o rei subiu? O rei subiu graças a um grupo secreto que havia na França de católicos. Esse grupo secreto se chamava AAC. Vocês vão encontrar isso aqui num livro, você toma nota do livro, da Restauração, de Berthier de Sauvigny. Berthier de Sauvigny. Esse livro é muito interessante, chama-se A Restauração. Berthier de Sauvigny é padre. O pai dele foi morto alguns depois da tomada da Bastilha. A morte do pai dele é tremenda, devia ter trazido uma gravura. Só de curiosidade. Havia um intendente em Paris em 1789, quando foi tomada da Bastilha, chamado acho que é Faustão, não lembro mais. FAU, alguma coisa. Ele era o que encarregado de trazer suprimentos, comida para Paris. Como ele era favorável ao rei, espalhava boato, mentira, que ele disse que o povo queria comer capim. Então, os revolucionários queriam matá-lo, ele se escondeu. E quando morreu um criado dele, ele fez o enterro como se fosse enterro próprio. Então ele passou como morto. Os revolucionários pegaram ele, acabaram descobrindo, levaram para Paris, foi torturado brutalmente, depois
penduraram ele numa lanterna, e está exposto numa área de posto para acender à noite. Quebrou a porta, ele caiu, ele foi morto de modo monstruoso. Cortaram a cabeça dele, fizeram uma lança, encheram a boca dele de capim. Aí trouxeram o genro dele, perto pai desse aqui. Trouxeram lá para o local e eles arrastaram uma carrocinha no meio da cidade de Paris e chegaram para o local que tinha matado o Fauchon, o sogro dele. Quando apresentaram a cabeça cortada, aquele pedaço de besta, coisa horrorosa dele. Ele estava desesperado, saltou da carrocinha, pegou um fuzil com baioneta de 24 no sul, estava baionetado todo mundo. Ele foi massacrado. E para matá-lo, arrancaram, passaram a faca no rosto dele, arrancaram a face dele com o couro cabeludo. Então na lança tem a cara com o couro cabeludo. Mas ele matou o pai. O filho dele, o neto dele, que é neto dele, deve ter sobrinho. Ele morreu há pouco tempo. Neto dos netos dele, descendente. Escreveu esse livro da restauração. O livro é muito interessante, porque ele conta como é que o rei voltou. Usar na compra. Aqui está a França. Aqui está a Espanha. Aqui está a Itália, a Suíça, a Alemanha. Aqui está Paris. Os alemães, os austríacos e os árabes vieram por aqui. Os ingleses vieram por aqui. Aqui tem Bordeaux. O Zar não queria saber do rei Luís XVIII. Isso foi em 1814. Então, os membros da AST fizeram uma manobra para enganar o Zar. Quando os ingleses entraram em Bordeaux, já o Wellington foi feita uma manifestação, o prefeito de Bordeaux foi numa carruagem aberta. No caminho, ele tirou uma bandeira do rei e gritou: "Viva o rei!" E tinha uma porção de gente da AC misturada no povo. A gente parlava e começou: "Viva o rei, viva o rei!" Quando começa a se gritar, o oficial do viva o rei. Então chegou a notícia lá em cima que o povo inteiro queria o rei. E o Zar então consentiu restaurar o rei. Tá? Então quem fez isso foi a AC. A AC, o Vertiolini conta dela no livro La Restauração. Tem outro livro que fala da AC, que vale a pena você procurar também. É o livro do padre Bosco, sobre Dom Bosco. A biografia de São João Bosco, como se chama aquele Bosco? Hã? Terésio Bosco, isso, Terésio Bosco. Ele tem nas notas, é um padre que não presta, Terésio Bosco. Ele fala muito contra Dom Bosco. Mas nas notas ele conta da AC. A AC é uma sociedade secreta para o público. Ela não era secreta totalmente porque o Papa conhecia. O chefe da AC era Santo Afonso de Ligório. Santo Afonso, Maria de Ligório. Né? Ela tinha sido reformada pelo coronel Diesbach, que ficou depois jesuíta. Antes tinha outra cidade chamada fundada por São Francisco de Estrada. Os livros contam a história dos santos como a maçonaria quer que sejam os católicos hoje. Católicos de paróquia, que não sabem de nada. Então, os santos, os livros contam como nasceu o santo tal, os passarinhos tirados, caíram flores do céu, os sinos tocavam, a mãe dele falou: "Oh, que anjo!" Ele fez um milagre, a chupeta se transformou em uma rosa, uma palhaçada. O santo nasce como todo mundo, tá certo? É chorão e não tem nada de milagrezinho besta que o padre ensina para os católicos para tornar o católico besta. Claro? Tudo bem? Bem. Então o santo se organiza. Ele está organizado.